Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. E compartilhe com outras pessoas para que a gente possa aumentar o engajamento no canal e aumentar o número de inscritos, ok? Bom, eu quero falar sobre um assunto que talvez tenha passado desapercebido de alguns e talvez para outros você talvez nem tenha tido acesso a esse tipo de informação que eu creio que seja extremamente necessária para os tempos que a gente está vivendo, com tanta transformação mundial, mudança de muitas situações na geopolítica. Eu creio que é interessante você entender e compreender o que aconteceu. Ocorreu o sétimo, nos dias 14 e 15 de setembro agora, ocorreu o sétimo encontro de líderes religiosos da promoção pela paz religiosa e mundial. Tá? Esse encontro foi na cidade, se eu não me engano, de Astana, que é a capital do Cazaquistão, né? E foi feito no Palácio da Paz e da Reconciliação, que tem uma forma de pirâmide. A gente sabe qual que é o significado na questão esotérica das pirâmides, né? E esse encontro, ele é chamado um dos encontros, já é o sétimo dos encontros do chamado Acordos de Abraão. Por quê? Porque as principais religiões que estão nesse encontro, tem muitas religiões, mas as quatro principais, que são os católicos, a princípio representando os cristãos, os judeus, que é um rabino, né, a religião judaica, o islamismo através do principal imã deles, né, e o catolicismo ortodoxo, né, que é representado pelo líder ortodoxo, né. E essas quatro principais religiões, elas vêm necessariamente de uma linhagem de Abraão, seja através de Ismael ou seja através de Isaac, enfim. E o que acontece? Nesses encontros, eles estão em busca de uma dita religião, né? Uma religião principal que possa gerar a unidade perfeita de todas elas, tanto que o Papa diz, e quem diz isso são alguns bispos católicos, né, que o Papa busca uma religião sem alma, ou seja, onde a identidade de cada uma dessas religiões em si, ela se transforme numa única religião, para que aí sim nós tenhamos uma religião única mundial, vamos dizer assim. E a gente sabe que biblicamente, porque veja só, lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 diz assim: porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Por que o texto diz isso? Porque a gente sabe que quando isso ocorrer, e isso realmente vier a ser implantado, está próximo à construção de um reino mundial e a preparação para o anticristo. Automaticamente o anticristo ele liderará, né, toda essa questão e implantará uma religião única. Então ninguém vai poder confessar outro nome ou uma outra profissão de fé que não seja essa religião mundial. E esta preparação, se nós formos ver biblicamente, espiritualmente, nada mais é do que uma preparação para esse governo mundial. E o governo mundial já vem sendo discutido por duas linhas, né? Que é a nova ordem mundial e uma linhagem mais para o lado, vamos dizer assim, comunista, numa linhagem China e Rússia, mas principalmente pelos países ocidentais, eles falam abertamente já dessa nova ordem mundial e do governo único mundial, onde seria necessário para que pudesse gerar até mesmo uma agenda que é promovida pela ONU, que é chamada Agenda 2030, que eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Mas se nós formos ver biblicamente, tudo isso já é uma preparação para toda essa questão. Então nós temos que entender
né? E Jesus Cristo disse aos seus discípulos que nós deveríamos compreender, olhar os sinais e compreender os sinais dos tempos, porque a gente sabe pela mudança do tempo que vai ocorrer, se vai chover, se não vai, que nós tínhamos que discernir os tempos da mesma forma que a gente faz em relação a essas coisas naturais. Então nós temos que discernir o tempo que nós estamos vivendo e compreender que nós estamos entrando no funil, né, de acontecimentos que vai nos levar à condução desse governo mundial. E além de tudo isso, está sendo preparado em Israel o chamado terceiro templo. Muitas pessoas estão ignorando isso, né? Tudo isso eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa acessá-los, né? E pesquisar com seus próprios olhos e ver que tudo isso está acontecendo diante de todos nós. E eles estão numa preparação do terceiro templo, inclusive eles instituíram e eles têm o Instituto do Templo, onde eles estão preparando sacerdotes, e aí é que vem o ponto X da questão. Há uma profecia que os judeus entendem que está baseada em Números 19:2, que fala que uma novilha vermelha sem defeito, o qual não tivesse levado nenhum jugo, teria que ser colocada para a purificação desse novo templo, né? E eles receberam 5 novilhas vermelhas, né? Sem ter carregado nenhum tipo de jugo, enfim, para que isso pudesse ser preparado, né, para essa construção desse terceiro templo. Então, se nós formos casar todos esses acontecimentos, nós estamos num momento muito importante no plano espiritual. Não à toa, as nossas liberdades no plano geopolítico estão sendo, de certa forma, tolhidas de algum jeito, muita pressão, muita coisa, porque nada mais é do que uma preparação para um governo futuro, e a gente sabe de quem? Do anticristo. Agora, com tudo isso, eu não quero que você fique preocupado, achando que isso e aquilo outro. Nós não temos que ser fatalistas, nós temos que entender que este é um momento de nós verdadeiramente nos voltarmos para o Senhor, depender do poder dele, né? Eu sei que nesse processo existem muitas liagens teológicas, alguns que creem que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, outros que nós vamos ser arrebatados no meio dela, e outros que nós vamos ter que passar por toda ela, e de um jeito ou de outro, em toda e qualquer circunstância. Eu não estou aqui para determinar uma linha teológica. Eu quero que você creia no Senhor, e mais do que nunca, viva para a glória dele e dependendo dele, porque somente nele nós teremos forças de resistir e se contrapor a todas essas situações. Mas o principal, cumprirmos a nossa missão, porque nós temos a informação correta, sabemos o que está acontecendo, porque nós não estamos mais cegos. E nós temos que abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos, para que eles não sejam levados ao inferno e que a gente cumpra a nossa missão de salvar muitas almas para Jesus. Esse é o tempo em que a igreja mais crescerá, se ela entender o seu propósito e cumprir o seu chamado. Passou o tempo de a gente só buscar benefícios materiais, prosperidade. Esse é o tempo de nós cumprirmos o nosso chamado. O tempo urge, os dias estão chegando, as dores de parto estão aumentando, e nós, por discernimento, precisamos compreender e cumprir o ID de Jesus, para que a gente leve o máximo de pessoas possível para o céu. E aí, a nossa parte é simplesmente pregar e fazer, viver para a glória dele. O resto, o Espírito Santo fará por nós, porque é ele quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas como crerão se não há quem pregue? Então, mais do que nunca, a igreja precisa voltar-se para a palavra e depender do poder do Espírito Santo, para que as coisas possam fluir e para que a gente possa cumprir tudo aquilo que o Senhor quer de nós, para que a gente, entendendo o momento que nós estamos vivendo, possamos perceber a urgência do tempo e fazer aquilo que temos que fazer, como já deveríamos ter feito há muito tempo. Então, como diz Abacuque, Senhor, aviva a tua obra,
a começar do meu coração, no decorrer dos dias, dos anos. Comece de nós, que essa centelha se acenda, que a igreja do Senhor possa ser gloriosa e que ela possa verdadeiramente cumprir o seu papel nesse tempo. Pense nisso. Deus abençoe você.